Cristo vive em mim, Ele vive. O Cristo vive em mim, aleluia. Sim, na cruz, oh sim, na cruz, oh sempre me glória ao fim, ao fim eu vou descansar, salvo além do rio. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Diga! Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo.
eu sou o teu sacrifício, Senhor. Santo e agradável a ti, eu quero me oferecer essa manhã, Senhor, para que eu possa conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a minha vida. Num altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, num altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, oh, oh. Seja exaltado, teu nome é santo, e não há nada seu amor. a cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. No altar de adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aclame ao Senhor, pois morreste com Ele e também ressuscitastes com Ele, para honra e glória do Deus Pai. Aleluia. Pastor Carlos, aleluia. Você sabe que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, o Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa. Eu estava sexta-feira agora lá na Quinta da Boa Vista, fui com a minha filha, com 2 jovens aqui da igreja, vi lá uma multidão, tinha para mais de 100 mil pessoas, eu posso dizer lá. Formigueiro. E subiu lá um jovem roqueiro, BG, né? Roqueiro mesmo. Aí você começa a ver que o Espírito Santo ele é livre. Ele incendiou aquele lugar, mas incendiou com bom espírito. Não era um movimento só para
A gente sentia o poder de Deus naquele lugar. Nesse mesmo lugar também teve uma irmã lá do Reteté, lá, cantando aquelas músicas assim, mais ritmo de baião, sabe como é que é? Cassiane, né? Canta mais ou menos esse ritmo. Também incendiou aquilo lá. A Cristina Mel levou a filhinha dela, né, na demonstração de amor, de carinho. Aí eu comecei a ver o seguinte, que Deus, quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele está procurando gente que verdadeiramente, não importa o ritmo, não importa o conceito que você tenha de louvor, o ritmo de louvor que você tenha, mas importa o espírito com que você adora a Deus. E esta manhã eu estou sentindo o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito de Deus que lá estava agindo aqui no nosso meio. E eu quero fazer uma oração, se houver alguém enfermo aqui esta manhã, porque a gente, quando está doente, a gente tem dificuldade para adorar a Deus. A doença não faz parte do plano de Deus. Então, se você chegou aqui doente esta manhã, eu quero orar por você. Vou pedir a Deus que toque, você fique curado. Talvez a sua doença não seja nem física, emocional. Às vezes as nossas emoções, eu não entendia o que era depressão, irmãos, até um dia eu ficar deprimido. É uma coisa estranhíssima. E eu fiquei, você vai rir, mas é verdade, eu não posso omitir. Eu fui fazer um regime, entrei no regime com força total, né? Quando chegou lá pelas tantas, eu fiquei deprimido. É deprimido mesmo. Eu entendi, Deus permitiu aquilo que eu entendesse o que é depressão. A depressão é algo terrível. E outra, é uma doença. Muita gente acha que é uma questão da pessoa querer ou não querer, de controlar isso. Não é. Você não controla com a mente a depressão. Dizer, eu vou controlar, eu não vou ficar deprimido. É assim como uma doença que precisa ser curada. Ela já é consequência, e tem a questão química do cérebro. Está ligada também à questão química do cérebro. Então, o senhor foi curado, pastor? Fui. E minha esposa sábia, como sempre, viu que eu estava, você está estranho, você está esquisito. E eu estava mesmo deprimido ali. A minha forma de ver as coisas, você fica indiferente a tudo que está à tua volta, nada fala com você. Nem filho, nem conta, nem dinheiro, nada, você está ali. E aí, Deus usou a minha esposa. Quando ela voltou com uma macarronada. Você está rindo, você está pensando que é brincadeira, mas é sério. E quando eu vi aquilo, eu disse, puxa vida, é a cura. E fui curado. Claro que eu não vou apresentar a você uma macarronada aqui essa manhã. Mas eu vou apresentar a você uma oração diante do trono do Pai. Porque as origens das depressões são as mais diversas e diferentes. Mas eu creio que esse Jesus pode te curar aqui essa manhã. Tocar lá onde precisa ser tocado. Que nem eu mesmo sei, mas Deus sabe. Pai, nesta manhã, eu me uno à igreja aqui presente para repreender toda enfermidade, seja ela física, seja ela emocional. Eu não quero saber, Senhor, qual a origem. Eu quero dizer que Tu és o Deus que cura toda enfermidade. Toca agora na vida desses irmãos. Não permita, Senhor, que eles saiam da mesma maneira que eles entraram aqui. Que ao sair daqui, neste dia, eles saiam daqui libertos. Saiam daqui, Senhor, libertos de todo mal, de toda doença.
Pai, em nome de Jesus, eu mando agora, na autoridade do teu nome, essa doença para a cruz do Calvário, porque a tua palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, quer da alma, quer do corpo, e ele carregou consigo todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ó Deus. Sara agora, Pai, cura agora, em nome de Jesus, que a cura aconteça agora, em nome do Senhor. Todo mal que está no corpo e na alma, no cérebro, seja onde for, vai saindo agora em nome do Senhor, e a libertação, pelo poder do teu nome, aconteça agora, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém. Saia daqui com uma coisa no seu coração. Diga: eu estou curado. Abra a boca e repita isso: eu estou curado. Amém. Um aviso agora que não tem nada a ver com essas dietas malucas que a gente faz, irmãos. Pode levar a isso. Então eu usei o meu exemplo para dizer que você tenha cuidado com essas dietas e medicamentos que são tomados, porque pode levar a isso também. Amém? Deus abençoe. Podem sentar, irmãos. É interessante que o pastor estava falando isso. Você sabia que a falta de vitamina D e vitamina B12 também causa depressão? Vitamina D, pessoa que nunca pega sol. Amém. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez que entrou aqui hoje, quem está? O sol não está deixando eu enxergar. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Então nós precisamos trabalhar mais. Porque se não tem ninguém visitando, é porque nós não convidamos ou não nos esforçamos para que aqui alguém estivesse. Amém? Então eu e você precisamos trabalhar mais para que tenhamos mais visitantes aqui. Glória a Deus. Alguns avisos que eu gostaria de estar dando. Nós vamos estar realizando aqui no dia 6 de abril, nós vamos estar realizando aqui um sábado feliz com as crianças da turminha Crescendo, onde os pais, eu gostaria de pedir muito aos pais que não deixassem de trazer os seus filhos, porque a última reunião que teve agora com eles foi um dia muito alegre. Nós passamos até aqui as fotos, os slides, e nós queríamos estar convidando agora a turminha Crescendo, que vai de 7 a 9 anos. Então, você que tem filho, neto, sobrinho nessa idade, você possa estar trazendo para passar um dia inteiro aqui, de 8 da manhã até as 4h30, 5 horas da tarde. Aqui nós estamos chamando de Sábado Feliz com Jesus, amém? Então, vocês, por favor, não deixem de trazer. Um outro aviso é que no dia 21 de abril, no culto da noite, é um domingo, nós vamos estar realizando o nosso batismo nas águas. A última informação que eu tive que eram 12, todos vieram para a aula hoje? Faltou só um. Então, nós já estamos com 12 candidatos ao batismo. O diácono Fernando hoje já ministrou a primeira aula, e se você por acaso perdeu, se você não veio, ele disse que faltou uma pessoa, pode procurá-lo, que ele repõe, ele dá essa explicação para você, para que você tenha uma base de você entender o porquê do batismo, aonde está o batismo da Bíblia, o que Jesus quis falar com o batismo. Você vai poder tirar suas dúvidas ali e se batizar num ato consciente. Amém? Culto jovem também, é dia 13, né? Dia 13, culto jovem, dia 13, às 18 horas. Então, às 18 horas, é um sábado, no dia 13, a juventude da igreja vai estar fazendo um culto aqui. Então, se você tem filhos jovens, netos jovens, vizinhos, você possa estar convidando e envolvendo esses jovens aqui. Ontem,
Meu marido estava falando a respeito desses jovens lá reunidos, e é muito bom quando os jovens estão reunidos em alegria, cantando e dançando, mas na presença do Senhor. Amém? Então, que você possa estar convidando esses jovens para estarem aqui. Um outro aviso, irmãos, que eu queria estar falando é a respeito da campanha do outdoor. Eu queria fazer um pedido. Vocês estão escrevendo no envelope o seu nome e colocando lá outdoor. Mas, às vezes, você coloca assim, Cláudia, Suzana, Maria. Gente, nós temos inúmeras Marias, algumas Suzanas, algumas Andréias, algumas Cláudias. Aqui, alguns nomes são repetidos. Então, eu preciso que você coloque Maria da Penha, Maria da Conceição, Maria Joana, Maria, o seu sobrenome, porque senão a gente não vai saber qual é a Maria. E nós temos, então, essa relação, cujo diácono Sebastião está no controle desse recolhimento, porque quando chega a data do vencimento, ele presta contas desse valor que é recebido para que nós possamos estar pagando as parcelas mensalmente. Então, se você não coloca o seu sobrenome, a gente não sabe quem é que deu a primeira, quem é que deu a segunda parcela, então é difícil. Uma outra coisa que eu queria estar falando é que muitos, naquele momento que nós fizemos a campanha, deram seus nomes para estarem participando, o valor é de R$ 35,00. Há pessoas aqui que perguntam, pastora, posso contribuir com 2 cotas, com 3 cotas? Pode contribuir, só que você coloca lá, campanha outdoor, 3 cotas você coloca. Pastora, eu quero dar esse mês e o mês que vem, porque eu não quero. Também pode, é só você escrever, referente a março e abril. Porque quando você coloca essa informação no envelope, nós também nos organizamos em cima disso. Agora, pastora, eu não dei o meu nome lá, naquele dia, eu não fui, mas eu senti o desejo de contribuir. Pode contribuir. Você pode contribuir, mas escreve lá, outdoor, mês de abril, tanto. Vou contribuir com 1 cota, com 2 cotas. Você pode fazer. É só você escrever. Você escrevendo, a gente tem como fazer isso bem organizado, tá bom? Então, não deixe de colocar o seu sobrenome ali. E, lembrando que nós fizemos aqui uma proposta de 100 patrocinadores. E nós não chegamos a esses 100. Nós ainda estamos precisando de pessoas para completar esses 100, para que possamos ter os R$ 3.500 mensais para pagar essa prestação do outdoor, que vai até o meado do ano. Então, 12, 18. Nós estamos ainda precisando de 18 pessoas. Há alguém aqui que não se inscreveu e que gostaria de estar participando? Para completar essas 18 pessoas? Há alguém aqui que não se inscreveu, que gostaria nesse momento de levantar a sua mão e se inscrever? Lá, anota aí, Sebastião, que aí já vai fazer parte, tá bom? Então, você que porventura quer participar, procure o diácono Sebastião, nós precisamos completar essa cota de patrocinadores. Você está fazendo com que aquele outdoor fique lá, divulgando o endereço da nossa igreja, divulgando esse lugar. Você tem sido abençoado aqui? Amém? Então, que você possa estar divulgando esse outdoor, que é uma forma de você estar fazendo com que outras pessoas sejam abençoadas aqui também, ok? Então, não deixem de fazer isso. A outra coisa que nós estamos pedindo, que por favor não deixem de entregar, são as fichas de membro. Lembrando que essas fichas de membro, elas têm frente e verso. Então, não basta só você preencher ali na frente. A parte de trás, há todo um compromisso que você vai ter com esta igreja, aonde você vai estar concordando ou não e assinando. Então, é importante que você assine. Para você se tornar membro desta igreja, você precisa preencher essa ficha e assinar. E entregar para um dos nossos diáconos no final do culto. Essa ficha de membro precisa ter foto, uma fotinho 3x4, atual. Né? Não vai botar aquela fotinho de quando você tinha 15 anos, porque senão a gente não vai reconhecer. Então, há alguém aqui que ainda não tenha pego a ficha para preencher? Alguém não recebeu a ficha para preencher? Se tiver, levante sua mão que o diácono fará chegar às suas mãos. Não recebeu? Então, ali, entrega uma ficha para ele ali, por favor. Mário.
Amém. Alguém aniversariando nessa manhã? Marcão? Eu não entendi por que só o Marcão levantou a mão e gritou. Tem mais alguém aniversariando essa manhã? Cadê minha sogra que não deu um amém lá atrás? Mas essa semana, poxa. Ela é taxativa, né? É mãe de Carlos Alberto mesmo. Vocês entenderam agora de onde ele saiu, né? É chatinha igual a ele. Tá bom, mas você quer oração assim mesmo? Quer oração assim mesmo? Então tá bom. Então, além do Marcão e da minha sogra, que foi ontem, dia 30, mais alguém aniversariou ontem, anteontem, durante a semana? Venha, Daniel. Aniversário de casamento, alguém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para uma diaconisa aí carinhosa abraçar minha sogra aí num gesto de bênção, para ela não ter que vir aqui à frente. Ela quer vir aqui? Ela é tinhosa. Isso não é mole, não. Tem um pouquinho de paciência, porque aniversário é só uma vez por ano. 5 minutinhos de fama, gente. Pô, compreende aí. Olha só, enquanto a minha sogra está vindo, quem é mãe de alguém da geração ágape aí, levanta a mão. Mãe, ou pai, ou avó. Olha só, você que é mãe, pai, avó da geração ágape, de alguém da geração ágape, a Patrícia vai estar distribuindo um papelzinho, que nós precisamos de foto dos seus filhotes, que nós estamos fazendo as fichinhas deles também, atualizando endereço, ficha, nome dos pais, tá? Então, eu preciso que você traga isso, entregue nas mãos da diaconisa Patrícia ou da Ana, que está aí distribuindo também. Não esqueçam. Eu vou deixar meu marido orar, né? Porque... Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus amados irmãos, minha mãe, Jesus, por esse ano de vida a mais. Eu vejo ela como um milagre aqui na frente, porque pelas lutas que ela passou ao longo dos anos, só tu poderia trazê-las até aqui. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do Marco, obrigado pela vida do Daniel. E outros irmãos que porventura não fizeram aniversário, não estão aqui. Eu peço uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, o presente do céu, porque os nossos presentes são limitados e temporários, ó Deus. Mas o teu presente é eterno, é poderoso, é transformador. Concede-lhe segundo o propósito do seu coração, Senhor. Nós, como igreja, liberamos esta bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida. Podem sentar, irmãos. Podem sentar. Nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Quero lembrar a liderança da igreja, os líderes de grupos, que nós vamos ter uma reunião dia 13 de abril, é um sábado, 10 da manhã. Você que é responsável por algum grupo de afinidade, você deve vir, porque esta não é uma opção, é uma exigência. Nós temos grupos de afinidades. Deixa eu explicar o que é isso, enquanto você se prepara. Nós descobrimos que a igreja, ela tem que ser um organismo vivo, porque ela é o corpo de Cristo. E
às vezes só esse horário do culto, irmãos, não é suficiente para a nossa comunhão. Então nós criamos grupos afins, inicialmente pela idade, depois pelo status, em termos de estado civil, né? Então nós temos grupos de afinidade de adolescentes, os adolescentes se reúnem, de jovens, de pessoas divorciadas, separadas, ou que são adultos solteiros, porque às vezes a pessoa ela já teve uma vida em comum e agora está solteira, não foi necessariamente casada. E nós entendemos que essas pessoas elas já não têm a mesma mentalidade de um jovenzinho que vem caminhando com 18, 19 anos, que ainda vai casar, que ainda vai ter toda uma experiência da vida conjugal. Sabemos que essas pessoas já tiveram experiências, e às vezes, na maioria das vezes, experiências não boas. As viúvas jovens também. Então nós temos um grupo chamado Esperando em Deus, porque são pessoas que têm uma expectativa ainda de retomar um lar, de reconstituir um lar. Então, Esperando em Deus. Temos um outro grupo de casais acima de 35 anos. Nós sabemos que há uma diferença de início de casamento e depois de um certo tempo, né? O casamento ele vai passando por um processo ao longo dos anos. Então, o casamento ele não no início, para mim particularmente, foi muito difícil. No início, o primeiro ano do meu casamento foi horrível, porque as adaptações, a forma de pensar, minha esposa estava acostumada a viver sozinha, de repente entra um homem para mandar. Sabe como é que é? Quem vive sozinho está acostumado a decidir sua vida, e ela sempre teve autonomia na vida dela, sempre trabalhou, sempre teve o salário dela. Então uma mulher assim, ela é diferente, por exemplo, de uma mulher que foi acostumada a cuidar da casa. Normalmente há uma adaptação muito grande, por quê? Eu também estou acostumado a mandar, né? E obviamente essas diferenças elas vão aparecer dentro do casamento. E o primeiro ano normalmente é o ano mais difícil. Tem uns que levam o período de teatro 1 ano, né? Eu, como não tenho muita tendência à hipocrisia, vocês já notaram isso, que eu abro o verbo daquilo que eu penso. Obviamente foi muito difícil, porque tem casamentos que vivem numa hipocrisia alongada. Ele finge que é uma coisa e ela finge que aceita. Ela finge que é uma coisa e vai empurrando com a barriga. Mas chega um dia que não dá para ser ator a vida inteira. E aí você tem que mostrar algumas realidades da sua personalidade, dos seus defeitos e qualidades que vêm à tona. E daí é que surgem normalmente os atritos dentro do casamento. Alguns isso acontece cedo ou tarde. Então, um casamento no início ele tem uma dificuldade, uma formatação. Passado alguns períodos de adaptação, de entrosamento, né? A chegada dos filhos, isso muda muito. Uma mulher, ela pensa uma coisa quando ela é solteira. Quando ela passa a ser mãe, é outra completamente diferente. Entende? Porque a maternidade e a paternidade também, ela traz uma mudança na nossa mente a respeito de coisas, de valores, de condutas, etc. Então, casais jovens estão pensando de uma maneira, estão conquistando um lugar ao sol, estão sonhando. Casais a partir de uma certa idade já estão preocupados com outras coisas. A conquista já não é mais tanto para ele, já está pensando na conquista dos filhos. E a forma de pensar muda, por isso essa separação. Casais até 30. Pastor, mas eu sou eternamente forever young, sou jovem para sempre. Tá bom, você quer ser jovem para sempre? Então, você pode frequentar o casal, tem 5 anos, só que você vai ficar fora de moda, porque os casais mais jovens têm até uma linguagem própria, é computador, é e-mail, é não sei o quê, e às vezes uma pessoa já, uma certa idade, não consegue mais acompanhar isso. Mas eu estou tentando dizer para você que por causa das afinidades, quais são as afinidades?
as linhas de afinidade. Nós temos um outro grupo também de afinidade, que é o grupo de louvor da igreja. Esse é fechado. Por quê? Porque está ligado a tudo que eles fazem aqui. E há um fenômeno que há pessoas que participam dos jovens casais e participam do louvor, há pessoas que participam do grupo do farol, que são os casais acima de 35 anos, né? Pastor, o casal um tem 35, outro tem 40, prevalece qual? O que eles quiserem. Se quiserem ir para o grupo mais velho, pode ir, mas se quiser ir para o grupo mais novo, também pode ir. Essa idade, irmãos, que a gente colocou aí, não, é apenas simbólica, uma coisa fictícia para tentar mostrar que há afinidades diferentes. Então, nós estamos crescendo, e já para o mês que vem nós vamos ter uma mudança nos jovens casais, mas um grupo vai surgir, né? E os grupos crescem e aí se multiplicam. O César me corrigiu, pastor, não fala divide não, que esse negócio de divisão, sabe que ele é todo militar, né? Então, eu estou seguindo, o grupo cresce e se multiplica. Por quê? Cresceu, aí já perde a característica, porque o grupo, deixa eu explicar, lá no grupo de afinidade, o que acontece? É um grupo que a gente vai desenvolver amizade, o primeiro passo é afinidade, vai desenvolver carinho, participação. Então, nessas reuniões, tem dia que eles se reúnem para comer churrasco, irmãos, que não pode fazer aqui na igreja. Tem dia que eles se reúnem para orar por alguém do grupo que está passando por uma situação mais difícil. Então, as reuniões são aquelas reuniões que a gente não pode fazer. Por exemplo, eu não sei de tudo que está ocorrendo na igreja, mas certamente se você está ligado a um grupo, o líder do grupo vai estar ali pastoreando de perto. E se o problema for sério, ele passa para mim. Olha, pastor, surgiu um problema assim lá no meu grupo, assim, sabe? A pessoa está precisando de uma atenção especial. Aí eu chamo a pessoa, o que está acontecendo, tal. Porque, obviamente, esse é um segredo de pastorear uma igreja. Você não está presente em todos os lugares. Então, o que está acontecendo na igreja? A igreja está desenvolvendo uma amizade muito forte. Nós somos amigos. Eu espero que nós possamos desenvolver aqui uma amizade sincera, limpa, honesta, e que os nossos filhos que estão nos escutando agora, e os outros que estão lá dentro não sabem, se inspirem e dizem assim, poxa, nossos pais vivem um ambiente de amizade legal, e comecem a cultivar isso. Eles vão ter histórias para contar. Daqui a 10 anos, essa turma está casada, irmãos. Daqui a 10 anos, alguns desses aí já são papai e mamãe, e eu tenho certeza que eles vão querer que os seus filhos estejam na casa de Deus, num ambiente sadio, em que eles possam desenvolver amizade também. Então, o que a gente está fazendo é um trabalho aqui de médio e longo prazo. E os grupos de afinidade, eles são esse elemento fundamental dentro desse amor, dessa comunhão, do corpo da igreja. Por isso é importante você participar de algum grupo, né? E não ficar fora. Eu tenho falado aqui, lutado, eu sou contra a igreja de auditório. O que é isso, pastor? A igreja de auditório é aquela igreja que as pessoas vêm, ouvem a mensagem, vão embora, pagam o seu dízimo e ninguém tem nada a ver um com o outro. E o amor? E o corpo de Cristo, que a Bíblia diz que um é olho, outro é nariz, outro é boca, as funções diferentes do corpo que a Bíblia diz que nós temos que ter. Isso não se cumpre. Por isso a igreja tem sido uma igreja fraca no sentido mais essencial dela. Que é? Que é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se tiver cartão de membro da igreja, não. Nisto conhecerão são meus discípulos. Se eu sou um super literário da Bíblia, não. A Bíblia diz que a marca que reconhece um discípulo de Jesus é o amor. Agora, o amor de Deus não é sentimento. O amor de Deus é práticas, são condutas que eu vou fazendo em prol do meu próximo. Dá para entender isso? Diga amém. E isso tem que começar com a gente. Porque o mundo, eu não vou fazer no mundo porque não faço nem na minha família e nem na família de Deus. Então tem que começar por aqui. E depois no mundo você vai refletir isso. Porque alguém vai dizer assim, puxa, aquele cara, já viu?
lá trabalha lá com a gente sempre está criando um ambiente bom e tal. Aí você vai ser sal da terra, luz do mundo, como a Bíblia diz que é. Isso nasce aqui. Então, os grupos de afinidades são esses. Eu queria convidar, os líderes estão aí, versa aqui na frente os grupos de afinidade, né? E aqui na igreja, ser líder de um grupo, irmãos, é de muita importância. Eu me reúno com essa turma mensalmente, eu tomo conhecimento das coisas que estão acontecendo, a gente ora, a gente orienta, amém? Então, você está observando que boa parte são casais. No caso da Ivani, que a Ivani, ela lidera as iluminadas. O grupo de... Quem são os grupos de iluminadas, Ivani? Você sabe explicar? As iluminadas, quem são? Fala para a gente aí. Berenice. Não. O que elas... Qual a característica? Nossa característica é para que a gente não se sinta só. Porque eu sou uma que eu me sinto muito só. Aí eu ligo para uma, não gosto de microfone. Aí eu ligo para uma, ligo para outra, perturbo às vezes. Porque todo mundo se sente só. Então a gente ora por problemas de saúde, problemas de filhos, de netos. A gente ora por vocês muitas vezes. Você está precisando de um apoio assim, de Jesus. E nós alimentamos, vamos dar para fazer churrasco, como o pastor falou. A gente vai para o shopping, a gente vai ao cinema. É um convívio amigável no amor de Jesus. Beleza. Ok. Como é que está o seu grupo, Fernando? Olha, porque tem até nós estamos com um problema de data, porque uns podem ir numa data, outros podem na outra, então nós fazemos uma segunda, né? Alguns comparecem e nós vamos fazer também um sábado também, para que outros possam comparecer, né? E graças a Deus o grupo está crescendo, está mais pessoas vindo, né? Agregando mais pessoas, né? E estamos dividindo assim, aquilo que nós compartilhamos, né? Os amores, né? E as alegrias, né? As tristezas também, assim, compartilhamos algum tipo de problema que a pessoa esteja passando, né? Nós compartilhamos e procuramos assim ajudar, né? E em amor mesmo, né? Amor ágape, né? Amém. Nosso grupo está uma bênção, né? Cada dia crescendo mais, e houve até o comentário de que nós deveríamos se multiplicar, e o grupo não quer aceitar se multiplicar. Nós estamos enfrentando essa dificuldade, né? Mas amém, tivemos uma reunião sexta-feira, para mim foi uma das melhores reuniões que nós tivemos. Deus tem falado ao nosso coração, tem nos ensinado bastante. Tem muitos membros aqui do nosso grupo e podem testificar isso. Eu sou grato a Deus por isso, amém? E aquela multiplicação vai acontecer em maio? Em maio eles estarão se multiplicando, estão preparando já um casal líder, que vai ficar com uma parte, e vamos seguir. Sebastião, como é que está? Bom, amém. Nós estávamos até conversando, né, Suzana, aqui agora, nós temos 14 casais inscritos. A gente está doido para multiplicar, mas cada reunião dos 14 vem 8, vem 9, vem 10, eu nunca consigo multiplicar. Eu quero que venha os 14 para me estar separando, multiplicando. Mas está uma grande bênção. Deus tem trabalhado muito nos nossos corações, tem trazido pessoas agregando a nossa reunião, que acrescentam cada dia mais e mais. E as lutas continuam, né? Nós temos André, que está no nosso grupo, uma luta grande, como outras pessoas. Mas sem luta não há vitória. Amém? Bom, o meu grupo é formado mais por novos casais que estão chegando na igreja, né? E cada novos casais que estão chegando na igreja estão gostando. Estão até falando assim, poxa, a igreja é boa, o grupo é ótimo. Então, eu não tenho nem muito o que falar, só agradecer e pedir para que o grupo fique, depois do culto, 5 minutos, porque sábado que vem nós vamos ter o nosso grupo de afinidade, amém? Eu quero aproveitar esse ensejo, nosso grupo é do END, Esperando em Deus, ou seja, as pessoas que tiveram um relacionamento no passado, que não deu certo, que estão separados, são homens que foram ex-casados, mulheres que foram casadas, que têm filhos. Então, vocês nos procuram, esse é o nosso grupo. Mãe solteira, que tem todo esse contexto, que não se encaixa nos jovens solteiros. Então, nos procure no final do culto. Nós vamos ter uma reunião agora esse final de semana,
E no caso da minha sogra, a diferença é que elas são pessoas de mais idades, né? E nós somos aquelas mais experientes, mais maduras. Muito obrigado, Ervani. É por isso que tu é minha sogra. É por isso que tu é minha bênção. Amém, amados? Então me procurem no final, eu e minha esposa estaremos convidando vocês. Nosso grupo são esses abençoados aqui. O que eu combinei de gritar? E tem sido uma bênção. Vocês podem perceber que eles estão crescendo a cada dia. Estamos precisando multiplicar também já, né? Por conta disso, temos até, às vezes, deixado de fazer alguma coisa. Já estamos orando. E sábado agora teremos uma trilha no Alto da Boa Vista e vai ser uma benção também, né? E se você também tiver algum adolescente, sobrinho, filho, manda para cá para gente, para curtir com a gente nessa trilha, para vir no domingo. Trilha. Só o guia não está aí, que é o Ricardo, para poder... Amém, gente? Quer falar? Com relação ao grupo de louvor, a gente sempre tem uma certa dificuldade de reunir o grupo, porque, como o pastor mesmo já falou, eles geralmente se reúnem também a outros grupos. São jovens casais, são os grupos de jovens. A gente tem uma certa dificuldade com relação à data, mas a gente está pretendendo fazer um agora no início do mês, inclusive chamar essas pessoas que estão chegando aí, a Cristiane, o Anderson, que estão se achegando a gente, o pessoal que toca também, se tem alguém que tem interesse, no caso de fazer parte do grupo de louvor e tem algum conhecimento técnico com relação a instrumental, a canto, depois chega, conversa comigo, que a gente pode ver essa questão aí, incluir vocês também no grupo de afinidade. Tá? É um grupo fechado, como o pastor falou, entre aspas, mas aberto para os instrumentistas, os músicos. Né? Então, é isso aí. É fechado no sentido de que, para participar desse grupo, você tem que saber cantar ou tem que saber tocar. Então, já estreita a porta. Né? Mas está aberto para todos aqueles que estão chegando, que tocam, que cantam, porque, obviamente, vai haver ali uma linha de afinidade. Muito obrigado aos irmãos. Deus abençoe a todos, seus grupos, em nome de Jesus. Gente, você preparou a sua oferta para ofertar ao Senhor? Com alegria? Colocou o seu nomezinho aí da campanha também? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu gosto quando o João bate o sino. Eu vi ele batendo o sino. Bênção na rede? Amém? Porque ele trabalha com vendas e eu torço por ele, irmãos. Quero que ele venda muito. Porque ele é fiel. Então, quando ele vende muito, os dízimos aumentam também. Então, eu quero que você seja abençoado, porque na medida que você for abençoado, a igreja também vai sendo abençoada. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de servir-te com os dízimos e oferta. Fazemos isto em nome de Jesus, com alegria, em obediência à tua palavra. E tomando posse, Senhor, daquilo que a tua palavra nos ensina, que abriria as janelas dos céus e bênçãos sem medida seriam derramadas. Obrigado, Pai. De todo o coração nós te agradecemos em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Se você que vai dizimar ou ofertar, entregue aqui aos nossos diáconos. Façam isto, por favor. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, normalmente as igrejas, hoje no calendário litúrgico romano, comemora-se a Páscoa. E eu quero dar uma explicação sobre isso, porque tem 3 Páscoas que se comemora na nossa sociedade. Primeiro, existe uma Páscoa chamada Páscoa judaica, que é a celebração do povo judeu
pela saída do Egito, naquele tempo em que eles foram escravos no Egito. Então, que veio as 10 pragas, e na última praga, a praga dos primogênitos, onde morreu inclusive o filho de Faraó. E o povo de Israel não sofreu nenhum dano por causa da proteção nos ombrais que simbolizavam a cruz. Os ombrais da porta, você sabe, são 3. Então tinha que colocar sangue nos 3 ombrais. Aquilo era uma figura do futuro que viria da morte de Jesus na cruz. Mas se comemora, os judeus comemoram a Páscoa judaica, esta saída do Egito, debaixo deste milagre tremendo. Quando Jesus, que era judeu, da raiz de Davi, foi celebrar a Páscoa, então ele foi celebrar naquele momento a Páscoa judaica, que é da tradição judaica, aconteceu um fenômeno, ele o alterou. Não tinha um cordeiro, porque uma das características da Páscoa judaica é que o pão sem fermento, o cordeiro, as ervas amargas. Então, tudo isso eles fazem nas suas comemorações da Páscoa. Só que quando Jesus foi comemorar, ele disse que ele era o cordeiro. E que ele estaria sendo levado em sacrifício pelo pecado da humanidade, para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna. Então, a partir desse momento, com a morte e a ressurreição de Jesus, surgiu a Páscoa cristã. Então, a Páscoa cristã é a Páscoa que comemora a morte e ressurreição de Jesus. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Nós comemoramos a Páscoa quantas vezes por ano aqui na igreja? 12 vezes. Porque cada vez que a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor, nós estamos celebrando o quê? A Páscoa. Ok? Muito bem, a igreja cresceu, avançou, e a igreja, você sabe que por volta do ano 300 e pouco da era cristã, ela se tornou uma igreja política. Constantino transformou a igreja romana, porque a igreja era espalhada pela face da terra. E havia em Roma o centro do mundo. Você sabe que o governo romano dominou o mundo durante séculos. E eles eram o centro do mundo. Hoje, o centro do mundo tem sido Nova York, não é isso? Naquela época, o centro do mundo era Roma. Então, a igreja também de Roma se desenvolveu debaixo de uma política. Ela foi uma igreja estatutária, quer dizer, numa canetada, o Constantino, que era um imperador romano, e se converteu, eu não sei, se foi conveniência eu não sei, mas a verdade é que ele, numa penada, transformou todo o Império Romano em cristão. A partir de agora, o Império Romano será cristão. Acabou. Então, a pessoa que nascia no Império Romano, não havia conversões. Até então, o cristianismo era feito através de conversões. E a partir daí a igreja de Roma tomou outras igrejas espalhadas pelo mundo, como a igreja ortodoxa, os coptas e outros movimentos cristãos que não estavam submetidos à autoridade romana, desenvolveram suas igrejas pelo mundo afora. Mas a igreja romana, por causa do Império Romano, que dominava, cresceu e, obviamente, é conhecida como é conhecida hoje. Só que ela desenvolveu calendários. E ela que criou esse calendário da Páscoa. Não, agora nós vamos comemorar a Páscoa assim, tantos dias depois do Carnaval. A gente nem pulou Carnaval, né? A gente não podia nem pensar em comemorar isso. E aí se tornou uma comemoração institucional, mas que acontece, a Bíblia não diz. Ela diz que nós devemos, de tempos em tempos,
celebrar a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Amém? Então, essa Páscoa cristã, ela foi capturada, vamos dizer assim, pelo calendário romano, pelo calendário da igreja romana. O bispo de Roma fez isso, mas as outras igrejas espalhadas pelo mundo nem se importaram com isso, porque eles não estavam debaixo dessa orientação. Nós também não estamos debaixo do calendário ou da orientação romana. Dá para entender isso? Diga amém. Nós não rezamos pela cartilha da igreja papal, da igreja romana. Nós somos igrejas que rezamos, a nossa cartilha é essa aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. Por isso que o evangélico é conhecido como o povo da Bíblia, porque a maior autoridade sobre nós, evangélicos, não é a autoridade papal, é a autoridade da palavra de Deus. Não é a tradição, não é o costume. O que tem autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Então a Páscoa foi criada. Aí vem a terceira Páscoa, falei de duas, mostrando que a cristã há divisões. A terceira Páscoa é a Páscoa do coelho, que é essa que a gente vê na televisão, é a Páscoa comercial. Eu chamaria, mantendo uma postura bíblica, é a Páscoa da Babilônia. Da Babilônia por quê, pastor? O coelho veio da Babilônia? Não, irmão. A Babilônia na Bíblia sempre se refere ao comércio. Quando você vê a expressão Babilônia na Bíblia, porque a Babilônia, ela sempre é a figura do comércio. Então, a Páscoa do coelho é a Páscoa comercial. É a Páscoa para enriquecer e movimentar a economia, que não tem nada a ver com isso. Então você vai ver lá o coelhinho fazendo propaganda do Guanabara, você vai ver, essa é a Páscoa comercial, que eu tenho certeza que a minha igreja, que é santa e pura, ninguém comprou ovo de chocolate para mim. Ah, é? Agora bem, vem para mim agora, olha para mim. Por essa razão, eu me omiti de comemorar a Páscoa aqui. Porque a Páscoa que a gente está comemorando, você está dando presente de coelho aí, é a Páscoa comercial, social, que não tem nada a ver. A nossa Páscoa de verdade será comemorada domingo que vem, como fazemos todos os primeiros domingos de cada mês aqui, para não misturar as estações. Pastor, é pecado comer ovo de Páscoa? Não, irmão. Não só coma como dê de presente. Não é nada disso. Eu estou tentando mostrar para você que a gente não deve misturar as estações. A Páscoa nossa é séria, é espiritual, é da palavra de Deus e não tem nada a ver com essa Páscoa do calendário romano ou comercial que está aí. Então, eu como pastor me permito o direito de dizer, hoje nós não vamos fazer Páscoa, porque a nossa Páscoa não é essa. A nossa Páscoa é aquela que nós comemoramos todos os domingos, celebrando a morte e ressurreição de Jesus, até que Ele venha. E eu queria ouvir um glória a Deus. Amém, amém. Depois dessa explicação religiosa toda, eu quero ministrar uma palavra para você, e eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo. Pai, me ajuda. Eu preciso de graça, de falar em 10 minutos, 15 minutos, aquilo que eu precisaria de 40, mas Tu és o Deus da palavra, Tu és a própria palavra, ajuda-me, em nome de Jesus, amém. Eu estava proposto hoje trazer uma mensagem falando sobre decidir crer, e eu só vou fazer esse comentário. O milagre só acontece na sua vida no dia que você decide crer. Vou repetir. Milagre só acontece na sua vida no dia que você decide crer. E como é que eu sei que uma pessoa realmente decidiu crer? Quando ela obedece. A prova do crer é a obediência.
Então, porque todo crer vai pedir uma postura, uma atitude. Eu creio e eu me posiciono nisso. Estou falando isso porque algumas pessoas estão engatilhadas, estão perto de receber uma bênção, mas não se posicionam. Fica esperando alguma coisa para dizer, aí sim eu vou me posicionar. Isso não é fé. A fé é você, eu estou confiando em Deus, estou confiando na sua palavra, e eu creio que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, ela se cumprirá na minha vida, e se posiciona. Mas fulano é assim, tem esse defeito, essa situação assim, a crise, eu não estou olhando isso, eu estou olhando a palavra de Deus, e eu resolvi crer. Amém? Eu não poderia deixar de falar isso aqui, nesta manhã, porque o Espírito Santo tem me falado, que algumas pessoas estão pendentes de colher bênçãos na sua vida por um posicionamento de fé. Nem é por não conhecer, é por dizer, eu resolvi e eu vou assumir. É quando você assume ser crente. Eu me lembro que no dia que eu me converti, irmãos, foi num domingo, cheguei na segunda, eu era muito brincalhão, muito encarnador, fazia piada com tudo. Aí cheguei na sessão, na segunda-feira, que eu trabalhava no departamento pessoal dos elevadores de Schindler, ali em São Cristóvão. E entrei, normalmente eu chegava fazendo estardalhaço, encarnando, brincando, não sei o quê, contando coisas no final. Aí entrei e fiquei quietinho. Aí todo mundo entrou. Está acontecendo com o Carlos Alberto? O que houve? Aí veio um colega meu e disse, você está com algum problema? Não. O que aconteceu contigo? Aí todo mundo olhando para mim, né, os colegas. Aí eu virei e disse assim, eu entreguei minha vida a Jesus. Para que eu falei isso? Foi uma gargalhada só. Olha, o que eu tive que aturar aquele dia de encarnação, eu me arrependi tremendamente das brincadeiras que eu fazia. Mas eu me posicionei em fé. Eu sou, eu vou assumir. Eu não sou meio crente, ou eu sou, ou eu não sou. Tenho defeitos, tenho coisa, mas eu sou crente. Mas você é assim, é verdade, eu sou assim mesmo, mas eu creio em Jesus. Você tem esse problema? Tem, é verdade, eu não nego, mas eu quero melhorar. Eu estou pedindo a Deus que me ajude. Você se posiciona. E quando você se posiciona, Deus olha e diz assim, ok, ele está me agradando, porque a posição dele é de fé. E aí as coisas começam a acontecer. Amém? Então, fica aí com essa palavra. Hoje eu quero falar sobre um tema sobre as portas que nós entramos. Você sabe que a porta, ela faz parte do nosso cotidiano. Todo dia a gente atravessa inúmeras portas, né? Porta do trabalho, a porta de casa, a porta do ônibus, a porta do carro, a porta do metrô, né? E a porta é usada para acesso, ou é usada para impedir o acesso. São coisas interessantes, e hoje eu quero falar sobre isso, porque algumas pessoas estão na iminência de cruzar algumas portas, essas portas na forma de decisão, e outras estão sendo impedidas de atravessar portas que querem atravessar e não conseguem. Você sabe que quando você atravessa uma porta, muda o ambiente. Quer ver? Vou fazer um teste. Um voluntário queira, se pastor, eu quero ser um voluntário. Pode ser você? Pode ser. Então, pode ser você também? Ok. Então vamos. A irmã vai naquela porta lá atrás e abre a porta lá. E dá uma olhada e volta. Há uma diferença de ambiente? Aí do lado é onde a gente guarda material de obra, é o quarto da bagunça da igreja aqui. Você não tem ideia, você abre ali, você leva um susto. A temperatura é diferente, o ambiente é diferente, tudo é diferente. Uma porta muda completamente o ambiente. Uma porta é capaz de trazer tanta coisa nova para você,
que você não imagina. Uma porta dá uma guinada violenta na sua vida. Então, quando você atravessa uma porta, ela tem implicações muito grandes na sua vida. Algumas portas se abrem com facilidade. A irmã foi lá atrás e, sem precisar, abriu. Há outras portas que são difíceis de abrir. Às vezes a porta de um concurso público é uma porta complicada de abrir. Você tem que ter estudo, de estudar, se dedicar. Às vezes a porta de saída de uma crise financeira é outro tipo de porta que você cruza, né? E esse tipo de porta, quando você cruza, que você paga, você bate o pé, sacode a poeira e diz: Deus me livre, e não quer mais voltar para ali. Então, outras portas que figuram decisões que a gente toma, tem que estar muito bem equacionado na nossa cabeça o momento de atravessá-la. Aqueles meninos ali, adolescentes, estão atravessando uma porta. A porta que a infância ficou para trás e a porta da juventude que chega com suas responsabilidades. Deixa eu contar um fato aqui muito interessante, e eu vou contar esse fato especialmente para minha filhinha que está ali no meio. Eu, quando tinha 18 anos, eu tive uma crise emocional muito grande. De repente, eu olhei para a vida que tinha diante de mim e eu tive medo de fracassar na vida. O que é medo de fracassar? Que a minha vida não desse certo, que eu não tivesse sonhos realizados, que eu não conseguisse fazer coisas, que a minha vida fosse... Porque eu observei aos 18 anos de idade, eu vi vidas de pessoas que funcionavam bem e vi vidas de pessoas dando tudo errado. Pessoas que não engrenavam, sabe? Que ficavam marcando passo durante anos, nada acontecia, sonhos frustrados, coisas que não realizavam, coisas que não aconteciam. E de repente, aos 18 anos, eu vi a tamanha responsabilidade que era ser adulto, eu vi o tamanho da responsabilidade do que era ter que pagar contas, futuramente criar filhos, ter um lugar ao sol, ter uma fonte de renda. De repente, aquele montão de coisa caiu na minha cabeça e eu paralisei. Eu não era cristão, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia nada, mas eu fiquei com medo. E sabe de uma coisa? Às vezes, você não atravessa uma porta porque você tem medo do que vai encontrar lá. E na vida é assim, você não tem garantias de muitas coisas. Você toma decisões pelo que você vê no presente, mas você não sabe o futuro, porque as pessoas mudam. Eu fico pensando tanto que eu mudei ao longo desses anos, quanto meu caráter foi alterado pela palavra de Deus. Pessoas que eu conheci, gente alegre, feliz, que hoje vive moribunda, triste. Gente que eu conheci na juventude e que sempre estava dando gargalhada, alegre, e murchou durante a caminhada. Eu conheço gente que a gente não dava um tostão furado e que brilhou tremendamente na sua jornada de vida. Quando eu digo brilhou, irmãos, não é que ficou rico, não. É que radiou vida para outros, e que viveu, e que se alegrou, e que alegrou a outros. Dá para entender isso? Porque a vida, a Bíblia diz, se nós pensarmos em Cristo só neste mundo, só em coisas materiais, nós somos os mais miseráveis dos homens. A vida é muito mais que isso. Então, naquele momento que eu medrei, eu fiz uma coisa na minha vida que eu nunca tinha feito. Sempre fui muito pé no chão, camarada meio cabeça feita. Eu saí com uma turma de colegas e eu me embriaguei naquele dia, como nunca tinha feito na minha vida, mas me embriaguei. E naquele dia que eu me embriaguei, porque eu estava motivado por essas coisas todas invisíveis que não acontecem no coração de uma pessoa,
eu percebi a minha fragilidade. Eu percebi que aquilo que eu achava que era tão forte, eu não era de verdade. E eu me lembro muito bem que eu passei em frente a uma igreja católica que tinha perto da minha casa. Essa igreja tem até hoje lá, no Caiduro, ali como é o nome, Israel? Santa Luzia. Tinha um cruzeiro, né? E eu vinha de madrugada, bêbado com os colegas, a gente vinha de uma farra tremenda, e eu parei naquela cruz ali, fiquei segurando ali, e eu percebi naquele dia que eu não estava tendo controle de mim mesmo, meus colegas estavam me segurando. E eu disse para Deus, Deus, me segura, me sustenta, me mostra a tua verdade. Aí você diz, o homem se converteu. Não. Mas Deus ouviu a minha oração. 1 ano depois eu me converti. 1 ano depois eu me converti. Mas naquele dia eu percebi que para atravessar qualquer porta, para chegar a qualquer lugar, eu preciso da graça de Deus. Eu não posso me separar, porque é Ele que vai me sustentar nas horas mais difíceis. Nos momentos mais difíceis você vai estar só com Deus. E se você tomar uma decisão, que é isso que eu estou falando, de dizer, eu não vou atravessar nenhuma porta, eu não vou tomar nenhuma decisão na minha vida, que não esteja conforme a palavra de Deus, isso te protegerá, isso te guardará, isso evitará muitas dores na sua vida. Não é que você não vai passar por aflição, todos nós passamos, mas sabe, às vezes uns passam mais do que os outros, porque justamente ignoram que essas portas e essas decisões que eu saio tomando abruptamente, assumindo e fazendo, acabam que isso vai trazendo um peso, uma carga tremenda sobre você, e aí toda aquela alegria de viver vai se desvanecendo. Então eu quero hoje, porque até agora eu não entrei na mensagem não, estou fazendo o preâmbulo, né, da mensagem, eu vou pregar essa mensagem logo mais. Pastor, eu já vi que isso é um macete seu. É isso mesmo. Isso mesmo. Mas logo mais, se você quiser ouvir algo que vai acrescentar, se eu fosse você, eu não faltava. Porque eu vou falar de algumas portas que Jesus abre, e eu vou falar de algumas portas que Jesus fecha. E que você tem que saber estar atento para isso. Mas nesta manhã, eu quero dizer a você o seguinte, que qualquer porta que você vá atravessar, ou seja, qualquer decisão, qualquer coisa que vai mudar, vê que a irmã foi ali, nós estamos aqui num ambiente climatizado, limpo, organizado, ela abriu ali, às vezes uma decisão impensada muda todo o contexto da sua vida, e você paga um preço tremendo, tremendo. Eu atendi uma pessoa um dia desse no gabinete pastoral, que teve um filho fora do casamento. E quando tomou essa decisão, tinha Jesus, não conhecia a palavra de Deus, não sabia nada. Deixa a vida me levar. Foi nessa base. Paixão, tem criança, não posso falar, uão também, e a pessoa assume, sem perceber que a vida é contínua, as decisões que a gente toma hoje, elas se refletem no amanhã, então eu tenho que ter cuidado, para atravessar essas portas, e pedir a Deus, a iluminação do Espírito Santo, irmãos. Vocês são templo do Espírito Santo. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. Diga, Deus habita em mim. E esse Deus que habita em você vai te iluminar. Pela palavra. Não há área da sua vida que não tenha conselho.
Você falar qualquer área da sua vida, eu te digo, tem 1 ou 2, 3 versículos dizendo, faça assim, faça assado. O problema nosso é que, muitas vezes, nós queremos mudar de ambiente. Olha, você quer ver um negócio problemático? Eu vou falar aqui agora, eu vou abrir meu coração para vocês. Quando uma pessoa sai de uma igreja, ela tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se eu construir ali as minhas amizades, se eu construir tudo ali, e de repente eu digo, não, eu vou frequentar, pensando que igreja é tudo igual, não é. Não é. Eu conheço gente que abriu a porta para sair de uma igreja e não entrou na porta de outra igreja, não. Está no mundo até hoje. Está no mundo até hoje. Porque esse entrar e sair de ambientes, de portas, tem que ser colocado na presença de Deus. Eu não posso fazer isso abruptamente. Não, porque seguindo uma lógica humana. Irmãos, o ambiente aqui está bom? Está fresquinho? Está gostoso? Né? Agora, se acabar a luz, o que você acha que vai acontecer aqui? Acabou ainda agora, né? Calor. Então, a gente está sujeito às intempéries. E por isso, a nossa segurança não tem que ser no que eu estou vendo no momento apenas. A minha segurança não é apenas o que está chegando na minha mão que parece favorável. Uma coisa que chega nas nossas mãos que parece favorável hoje, amanhã se torna um grande problema. Por isso é que eu tenho que ter a direção de Deus sobre cada decisão. Mesmo aquilo que parece favorável tem que ser submetido a Deus. E mesmo aquilo que parece ruim tem que ser submetido a Deus. Porque hoje o que parece ruim, amanhã vai ser uma benção. Ou você pensa que quando você escuta testemunho no Casados para Sempre, meu marido é uma benção, aquilo ali já foi um bagulho, um tribufu problemático que só Jesus, mas o Espírito Santo transformou aquela numa grande benção. Então, o que eu estou tentando dizer a você é que essas portas de decisões que nós atravessamos e tomamos todos os dias, até no trabalho. Pastor, não, meu trabalho eu domino. Abra o olho, porque o diabo ele ataca em todos os lugares. Eu oro todos os dias pelos meus filhos, pelos seus trabalhos, mas especialmente eu oro por um trabalho que eu considero de grande risco da minha filha Isabela. Ela trabalha em CTI, é enfermeira, irmãos. Uma decisão errada é irreversível, porque está a vida de uma pessoa em jogo. Você não sabe que responsabilidade. A quantidade de medicamento, a forma de aplicação, o histórico do paciente, a observação, a reação aos medicamentos. O médico não está lá não, quem está fazendo isso é o enfermeiro. Uma responsabilidade. Algumas profissões que eu nunca queria para a minha vida. Eu jamais queria ser policial na minha vida, Deus me livre disso. Eu jamais queria ser médico ou enfermeiro. Por quê, pastor? Porque são profissões que, meu Deus do céu, o tamanho da responsabilidade, e no caso dos enfermeiros, o salário, não vou fundar nenhum sindicato dos enfermeiros não, fique tranquilo. Mas estou falando que é uma realidade. Uma realidade. Então, ela lá no trabalho toma decisões. Decisão de comunicar, decisão de imediatamente aumentar ou diminuir a ventilação. Tem até que o médico chegue lá e tome, questão de segundos uma pessoa morre, irmãos. E a pessoa está lá à frente naquele momento. E o detalhe, escrevendo tudo, como ela diz, evoluindo, pai, evoluindo, a linguagem técnica dela. Eu fico pensando que no seu trabalho, às vezes, uma decisão errada vai te prejudicar. Então, você tem que andar nesse espírito. Portas que se abrem, portas que se fecham. Eu quero deixar a reflexão desta manhã, sem ler ainda um contexto bíblico, que eu vou ler logo mais, sobre portas. Veja em que porta você está entrando. Pastor, qual é a mensagem desta manhã para a igreja? Cuidado com as portas que você está entrando. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado
com as responsabilidades que você está assumindo. Não tenha medo de ir à frente, mas vai para o joelho, meu irmão, vai orar. Submeta a Deus para que você não caia em algo que amanhã você venha chorar amargamente sobre isto. Será que posso ouvir um amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, estarmos juntos, e eu quero pedir a iluminação do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos atravessar as portas, iluminados pelo Teu Espírito Santo, não movidos pela nossa habilidade, pelo nosso profissionalismo, pela nossa intelectualidade, sabedoria própria. Senhor, guia as nossas vidas. Eu oro pelos adolescentes, que eles não tenham medo da vida, Senhor, que eles saibam que nas Tuas mãos eles serão mais que vencedores, e que há grandes sucessos na vida deles. Eu oro pelos jovens que estão já tomando decisões nas suas vidas. Ilumina, que eles não confiem só na força da sua sabedoria, mas que eles confiem acima de tudo, Senhor, na direção da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Guarda os nossos jovens. Eu oro pelos homens e mulheres que estão aqui nesta manhã, já batalhando, vivendo a vida de forma comum. Eu peço que Tu ilumines. Senhor, que se até então eles vêm tomando decisões por conta própria, que a partir de hoje eles possam levar diante do trono. A Tua palavra diz que as nossas orações têm que ser levadas diante de Ti. Esses problemas, nós não podemos sair sumindo e tomando compromissos, ó Deus, que não sejam um plano para nós. Às vezes uma decisão errada atrapalha todo o plano divino na nossa vida. Guarda-nos dessas decisões, Pai. Orienta-nos, fala conosco, enche o nosso coração da Tua certeza e não da nossa experiência, Pai. Em nome de Jesus eu oro, eu entrego cada um, eu Te agradeço pela vida, Senhor, de cada irmão aqui, e que no próximo domingo nós possamos estar aqui celebrando a Páscoa, Senhor, mas a Páscoa que verdadeiramente celebra a Tua morte e ressurreição. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, bom dia, bom almoço, vamos em paz, que Deus abençoe a todos.